dia. Bom dia. Conectando-se Ao Facebook Live. Acompanhe com a gente Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso aqui está falando da função, gente. A função do quê? Do sumo sacerdote, né? E o que está bem claro é que ele é designado para que representá-los. Representar quem? A população em geral, né? As pessoas, tá? Em questões relacionadas a Deus, ou seja, né? É o intermediador, né? É ali. Por isso que agora, na nova aliança, né? Jesus, ele é o sumo sacerdote, ou seja, é ele que intermedia, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, tá? Vamos lá. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Aqui não é Deus que se compadece, é o mediador, o caso de Jesus. Então, porque Jesus veio em carne, assim como nós vimos isso nos capítulos anteriores, então ele tem essa condição de compreender, né, as nossas fraquezas, não concordar com elas, mas compreender, porque ele já passou por tudo isso, ok? Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, está dizendo aqui o seguinte, que isso não é uma coisa assim que qualquer pessoa pode dizer, não, eu quero ser sumo sacerdote. Não, né? Está bem claro aqui que é uma coisa que é uma escolha de Deus, né? É o Senhor que escolheu, né? Ninguém toma esta honra para si, né? Mas deve ser chamado por Deus, ok? É um chamado. Então, você quando você se torna um marido, né? O esposo, então você se torna sacerdote do lar. Isso é um chamado, Deus te deu um chamado para você ser sacerdote. Então você não pode ser só marido, você tem que ser sacerdote do lar, porque foi um chamado, não foi uma escolha sua, foi uma escolha dele. Por isso você precisa sim se envolver com esse encargo, com essa função, mesmo não querendo, precisa, porque é Deus que chamou você para isso, ok? No caso aqui, Deus que coloca, né, o sumo sacerdote, ou seja, aquele que faz o intermediador, né, aquele que faz, né, entre Deus e o homem, no caso do Cristo Jesus, é Deus que chamou, ok? E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui, então, seria o que compreende o encargo do sumo sacerdote. Daí começa a falar, verso 7. Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus começa a compreender o quê? Ele ofereceu orações, súplicas, quer dizer, este é o encargo. Isso é a função do sacerdote. Nós devemos, né, vamos supor, o sacerdote da tua família, né? Eu, da minha família, eu preciso orar a Deus para quê? Para pedir coisa para mim? Não. Eu preciso estar colocando diante de Deus, em nome de Jesus, em oração, súplicas, as minhas necessidades, da minha esposa, dos meus filhos, da nossa casa, da nossa família. É a pessoa que está ali. Essa é uma função. E a gente precisa aprender, né, com Jesus, que durante os dias dele aqui na terra, o que ele fez? Com lágrimas, ele chorou, né, diante do Senhor, ok? Aquele, ou seja, a Deus que pode salvar, ok? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Isso aqui é outra coisa importante. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer pelo meio daquilo que sofreu. Quanta coisa, né? Aqui tem. Aprendizado, aprendeu o quê? A obedecer. Qual meio? Sofrimento. Tá? Nós estamos falando de quem aqui? De Jesus. Que é o quê? Filho. Ou seja, eu, pastor André, você somos o quê? Filho. Nós devemos aprender o quê? Obedecer. Se nós não obedecemos, Deus vai nos ensinar a obedecer através do quê? Do sofrimento. Tá? Ficou claro? É isso aí, gente. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Às vezes é difícil a gente falar, poxa, você está querendo dizer que eu tenho que sofrer para aprender a obedecer? Nós estamos falando aqui que a exemplo de Jesus, tá? E ele é nosso modelo para tudo. Esse é o modelo de Deus. É um sofrimento porque é como se fosse assim. Não que a gente tenha que sofrer, mas o sofrimento, porque a nossa carne não quer obedecer. Tá? Agora, interessante é o seguinte, após passar por isso, é um processo, tá? É o versos 9. E uma vez aperfeiçoado, porque esse processo, ele aperfeiçoa,
Ele não traz um sofrimento para dano, não. Ele aperfeiçoa. É a história lá da faca sem fio, que ela precisa primeiro sofrer ali a afiação, né? Você passar o atrito, né? Isso, a pedra ali de afiar a faca nela, tá? Ela vai sofrer, mas ela vai ficar com o corte maravilhoso. Ela vai ser aperfeiçoada. É essa a ideia, ok? Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Agora vai entrar um assunto aqui, pastor, que é o quê? Tá dizendo assim, olha, todas essas coisas que nós falamos acima, do sacerdote e tal, é uma coisa assim que era para ser básico para todo mundo. Era para ser uma coisa assim que todo mundo entendesse claramente e tal. Porém, né, o escritor de Hebreus cita isso aos Hebreus. Eu sinto que para vocês, vocês estão sempre de forma rasa, vocês estão sempre precisando de leitinho, porque vocês não entendem as coisas que eram para entender, as coisas básicas que eram para entender. Era para nós estarmos em outros níveis de conhecimento, o autor está querendo dizer. Então você vê que ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa falta de compreensão, essa apostasia, essa coisa de, talvez até um pouco de falta de interesse nosso, porque era para nós sermos especialistas nas coisas de Deus. Vamos lá. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Precisam de alguém, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha que o foco assim, ó, devessem ser mestres. Ele está falando, embora... Vocês deviam ser mestres. Ó, embora a esta altura, ou seja, não quer dizer que Neste você nasce mestre, mas aonde você está hoje já era para ser. Já era para ser mestres. Ou seja, por que você... uma coisa é aceitável. Eu nasço bebê, né, pastor? A gente cresceu, né? A gente começou mamando no peito lá, leitinho da mãe. Tá? Mas o que acontece? Imagina hoje nós, barbados assim, ter que grudar no peito da mãe para mamar. Não tem nem cabimento, né? Muito menos a efetividade, porque aquele leite que é tão bom, maravilhoso, cheio de proteína pro nenê, pro adulto, ele não serve para mais nada. Para mais nada. Para mais nada. Então, o que ele está tentando expressar aqui no texto é o seguinte: por que vocês continuam depois de barbado, de grande, né? Depois, a essa altura, ainda querendo leitinho, ainda querendo... Tipo, por que você continua querendo ser criança? Por que você não desenvolveu? Por que você não... Né, tanto que ele fala, eu tenho que voltar ensinar os princípios elementares da palavra de Deus. Esses princípios era lá quando eu era criança, queria todo mundo saber. É aquela coisa assim, hoje já era para nós estar falando de outros níveis de espiritualidade, quem sabe, né? Ou outros níveis de revelação da palavra. Não, a gente tem que estar falando de pecado, de salvação. Eles estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eles estão precisando, não é que assim, então eu preciso dar o que eles precisam. Não. É com pesar, com tristeza. Tipo, que pena que ainda vocês estão precisando de leite, que era para vocês já estarem comendo sólido, né? É uma coisa triste isso. Vamos lá. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tá aí a finalidade, né, pastor? Exatamente, porque assim, eles não... A criança não consegue discernir aquilo que é bom, que é ruim, que é bem, que é mal. E isso é perigoso, né? Se a gente é um adulto criança, então a gente também não vai conseguir discernir o que é o bem e o que é o mal. Porque uma criança não sabe que o fogo vai queimar. Adulto sabe. Vamos dar exemplo prático disso, tá? Você dá um cigarrinho um cigarro, para não dizer um cigarro de maconha, né? Uma criança, ela sabe que aquilo é ruim? Não. Né? Então ela não tem condições de saber. Agora o adulto sabe, né? Agora, veja bem, então uma criança, às vezes, né, pegar um cigarro que achou na rua e botar na boca, tá? É mal, é ruim, mas ela não tem essa capacidade. Agora o adulto, sim. E por que nós adultos fazemos? Se a gente sabe que é ruim, que é mal. Se a gente sabe que isso pode trazer um vício, uma desgraça da bebida, das drogas. Por que a gente faz? Porque a gente não tem maturidade. Porque a gente, no fundo, a gente é um bebê grande. A gente é E por que é um bebê grande? Se tudo cresceu, o corpo cresceu, a barba cresceu, tudo cresceu. A gente é um bebê grande porque não quis crescer. Porque quis continuar no leitinho. Então aqui é uma palavra de exortação, né, do escritor de Hebreus aos Hebreus. Tá? Ele está falando, gente, né, até quando? Até quando? Né, a gente vai... A igreja, por exemplo, a gente vê isso na igreja, né, pastor? Gente, até quando? Você quer pegar um assunto, você quer desenvolver um assunto, você quer levar o povo para um outro nível, daqui a pouco você tem que voltar de novo nos mesmos princípios elementares, falar de pecado, falar de salvação, né? Coisa que fala, meu Deus, os nossos filhos eram para estar ensinando isso, não nós. Né? Nós éramos para estar ensinando
sei lá, o Apocalipse. Estamos tendo que ensinar ainda lá o Gênesis do princípio, porque não tem... Até porque com a maturidade vem as conquistas. Claro que tem os desafios, tem as lutas, mas também tem as conquistas que uma criança nunca vai ter, né? Você nunca vai dar um carro para uma criança, muito menos uma casa para uma criança, porque ela não tem maturidade de ter aquilo. Então eu entendo que também com a maturidade, com o crescimento, com comida sólida, lá na frente vai trazer benefícios para você também. Como tudo na vida, gente, é uma questão de exercício, tá? Eu não sei quantos de vocês lembram, tá, do que vocês aprendiam lá no terceiro ano do primário, lembra lá, né, terceira série, né, primeira, segunda, né, na quarta série, na quinta, na sexta. Talvez você lembre de alguma coisa ali do seu segundo grau, da sua faculdade, né, mas talvez lá da primeira série, que foi aquela coisa do impacto, né, do A, B, C, D e aí por diante, mas ali do intermediário. E por que não lembra? Porque a falta da prática, pastor, faz esquecer. Então, onde deveria ser a nossa prática? Né? Você já saiu do leitinho, tá? Você está comendo comida sólida, então coma comida sólida e ensine o leitinho para quem está iniciando. Exatamente. É uma maneira de você sempre estar fazendo o ciclo aí, né, do conhecimento, ok? Por isso eu me sinto uma pessoa muito honrada de poder servir ao Senhor hoje, né, ensinando a palavra de Deus, porque me permite isso. Agora, isso me ajuda a crescer. Né? Agora você também precisa ter essa prática na sua vida, né? Gente, Deus abençoe vocês, né? Essa manhã foi rapidinho, né? 14 versículos só, e nós tivemos logo mais às 15 horas e à noite no culto às 20 horas. Se você é de Curitiba, venha estar presente com a gente, né? Pega o nosso endereço aí da nossa igreja, vem estar conosco. É um privilégio poder compartilhar com vocês, e hoje vamos falar sobre isso, sobre a gente retomar alguns sonhos de Deus na nossa vida e como fazer isso se desenvolver, né? Chega de leitinho, queremos avançar, queremos crescer, queremos, né, fazer aquilo que Deus nos chamou para isso. Um beijo.